Amém, queridos. Eu ainda não estou bem, definitivamente. Então, ontem eu peguei o mesmo texto e resolvi falar de manhã e de noite, porque assim eu posso falar menos. Dividindo assim, não é? E eu sublinhei Romanos 11, 36 como esse ponto final da maior carta já escrita. Não há texto mais profundo e que revele mais do coração de Deus, do plano eterno de Deus, do que os primeiros 11 capítulos de Romanos. E no versículo 36, Paulo começa uma doxologia, não é? Depois que ele termina. Eu quero olhar isso de uma maneira breve, hoje e hoje à noite, quando vamos cear. Diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, que para ele seja a glória eterna. E eu lembro que certa vez, lendo isso, garoto ainda, eu peguei o violão, o que não é costume meu, e comecei a cantar uma música nessa letra. Eu não planejei isso, acabou saindo. Nós temos que entender que é isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele não está pensando num final apoteótico para as doutrinas, assim como Paulo escreveu isso. Ele chegou ao final desses 3 capítulos que manifestam o propósito final de Deus. Quando você chega no clímax, no propósito de todas as coisas, então, para mostrar as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, Paulo resolve. Quando ele chega nesse ponto, não é? Ele fala sobre isso no 9, no 10 e no 11, ele começa uma doxologia para encerrar. Nós sabemos que as coisas mais profundas que sabemos a respeito de Deus, ou geram doxologia aos nossos corações, ou nós não aprendemos realmente com algo real aquilo que vimos. Por isso que sempre é ruim as pessoas acharem que a adoração, de alguma forma, é uma coisa um pouco menor do que a meditação na palavra. Algumas pessoas têm essa ideia de que no culto existe uma hierarquia nas coisas, não é? Mas, na verdade, toda a profundidade bíblica deve ter como objetivo a doxologia, a adoração, o louvor. E se não nos leva a isso, não nos levou a nada. Não é nada de real, porque um monte de verdades na minha mente não geram uma alegria indizível em meu coração. E toda teologia corretamente compreendida leva a mente e o coração à doxologia. E se alguém, esse é o drama de muitas pessoas discutindo sobre determinados temas, elas ficam cada vez mais longe da doxologia, elas estão brigando, elas estão simplesmente querendo ter razão no fim, e mesmo quando elas têm, provam a verdade do texto bíblico, ela está tão distante de Deus, ou mais do que no início, porque ela não foi levada à doxologia, não foi levada a se prostrar, a se sentir maravilhado. Toda a revelação dos caminhos de Deus leva a uma exultação com as maravilhas de Deus, porque você viu as maravilhas de Deus, você viu a glória de Deus nisso. Isso é o que é a seção final de Romanos, que está de Romanos 11, 33 a 36, e hoje de manhã nós vamos nos concentrar no versículo 33, e se Deus quiser vamos terminar hoje à noite o parágrafo que o apóstolo Paulo escreveu nessa maior de todas as cartas, com talvez a maior de todas as doxologias. Então, ó profundidade, ou ó profundezas, a mente, a grande mente do apóstolo Paulo está maravilhada. Isso mostra também que quando alguém está falando a respeito de Deus, ele não está falando aquilo para as outras pessoas. Se a palavra de Deus não encher nosso próprio coração de gozo, alegria e deleite em Deus, o que falamos para os outros não tem sentido. Então, na verdade, muitas pessoas dizem: o pastor estava pregando para mim ou para aquele. O pastor essencialmente está pregando para si mesmo. Não há nada num sermão
que não seja aplicável ao próprio pastor. Ele só pode falar com encantamento sobre o evangelho se ele mesmo está encantado. É difícil alguém realmente transmitir deleite e encantamento às pessoas em algo que ele não tem nenhum deleite e encantamento. Se mandasse eu falar sobre alimentação saudável, eu não seria a pessoa mais adequada. Quase tudo que as pessoas falam que é saudável eu não acho muito bom. Então eu falaria só tecnicamente: isso aqui faz bem, isso aqui, espinafre, faz bem para o sangue, mas não há nenhum deleite. Não há, é verdade, mas é uma verdade que não vai ter nenhuma doxologia de fato. Então o pregador, ele realmente exulta em Deus, e só então ele realmente prega a palavra de Deus. Então você vê que Paulo diz: a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então 3 coisas compõem o coração maravilhado de Paulo, quando ele mesmo começou lá em Romanos 1 e chegou aqui no final: as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Essas 3 coisas são suficientes para encher nossa mente, não só no tempo, mas como na eternidade. Isso é descrito aqui como extremamente profundo. Paulo diz que a riqueza de Deus não é que... muitas pessoas falam sobre um evangelho que não satisfaz, e ele precisa de doses cavalares do humanismo secular para misturar. Isso é como misturar, sei lá, sorvete com esterco e achar que de alguma maneira você está acrescentando algo ali, mas nós sabemos que quando você mistura esterco com sorvete, você não estraga o esterco, você estraga o sorvete. Misture algo, a palavra de Deus, e não há nada de profundidade nisso. Não há nada de espantoso na sabedoria humana, não há nada de grande conhecimento, não há nenhuma dessas coisas, sabedoria, conhecimento e riqueza, no que um homem pode pensar. Nós não somos livres pensadores, nem somos filósofos, e se homens regenerados não são livres pensadores nem filósofos, muito menos nós queremos ouvir o que homens não regenerados têm a dizer a respeito de coisas que não entende. Então Paulo diz: profundidade, significa esse de Paulo, que não há nada mais profundo, que realmente a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, as riquezas de Deus são realmente profundas, e nada é profundo quanto isso. Nada nos espanta a não ser isso. E é tão profundo que simplesmente isso elicia, isso expulsa, isso provoca, isso expele do coração inspirado do maior homem que já viveu, não é? Depois de Cristo, enquanto ele sonda a ravina das riquezas, sabedoria e do conhecimento de Deus, ele traz um indefinido de maravilha. Ele está dizendo o seguinte: eu raspei em Romanos os lugares rasos do coração, da sabedoria, do conhecimento, da glória de Deus. Então as profundezas aqui são indescritivelmente profundas. Então aquilo que a gente acha mais profundo, como a carta aos Romanos, está longe das profundidades de Deus. Então 3 coisas vêm à mente com essa expressão das profundezas, das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Primeiro, é algo oculto e indizível. Então, primeiro, quando algo é imenso assim, há uma ocultação. Então, mesmo na mais profunda revelação de Deus, há mais ocultação do que revelação por causa de nós. Daniel 2, 21 e 22 diz: Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela coisas profundas e ocultas, ele sabe o que está na escuridão. Ou seja, há coisas da sabedoria de Deus que eternamente vão estar na escuridão para nós. Estão muito além daquilo que não apenas a minha mente finita pode abarcar, mas como a mente de todos os redimidos, junto com todas as criaturas que Deus criou, as criaturas viventes,
pudessem abarcar. Então observe a conexão entre profundo e oculto que Daniel faz. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele sabe o que está na escuridão. Então, a profundidade significa que existem dimensões ocultas. Dimensões ocultas para as riquezas, para a sabedoria e para o conhecimento de Deus. São profundas no sentido de que estão fora da nossa vista e são inalcançáveis para nós. Nós simplesmente não podemos descer lá. Simplesmente é profundo demais para nós, como as fossas marianas no Pacífico, e sempre haverá uma profundidade de Deus que nós não conhecemos. Por isso Jesus diz: só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai, e a quem Ele quer revelar. Ou seja, para sempre nós vamos conhecer de Deus somente aquilo que é revelado a nós em seu Filho, mas conhecer um ao outro, só o Pai é capaz de conhecer o Filho, e só o Filho capaz de conhecer o Pai no Espírito, porque Ele é infinito e nós finitos. Sempre nós veremos mais, e sempre estaremos distante desse fundo sem fim. Agora, apesar disso, isso é uma realidade objetiva. Então, em segundo lugar, depois da ocultação, existe a profundidade, que fala da realidade. Há algo lá embaixo. Não é só que nós estamos dizendo: isso é profundo demais, porque nós nem sabemos se tem algo lá embaixo ou não. Se não há nada lá embaixo, então as riquezas e sabedoria e o conhecimento não são profundos. Se nós acharmos, olha, aqui embaixo tem tantas coisas, mas na verdade não tiver nada, então não há riqueza, não há sabedoria. Se alguém simplesmente tem a mente muito criativa e fala: o oceano é tão vasto, tão misterioso, tão profundo, e ele começa a inventar um monte de coisa que está lá da sua criatividade, ele é uma espécie de Júlio Verne, né? Então não há nenhuma sabedoria, nem profundidade de verdade ali. Se não há nada lá embaixo, então as riquezas, a sabedoria e o conhecimento não são profundos. Se você acha que uma pessoa é muito sábia, inteligente, porque ela não fala nada, então fica tudo oculto, mas na verdade ela não tem sabedoria nenhuma, então você vê, não há nada realmente lá embaixo, na escuridão. Então, aquilo que nós chamaríamos de riqueza, sabedoria e conhecimento seria apenas uma ilusão. Uma ilusão. Então, eu menciono isso, embora seja óbvio, por causa de quantas negações públicas, sofisticadas do óbvio acontece em nossos dias. Eu estava vendo um talk show de final de noite na TV americana, e estava sendo entrevistada uma mulher lá que estava lançando um livro, né? Uma mulher, infelizmente, dita evangélica, infelizmente, por causa das coisas que ela estava dizendo. E ela tinha um ar místico, sofisticado, e falava de uma maneira autoritária, e em determinado momento ela disse assim: porque a teologia é poesia. E o apresentador, que não era cristão, ficou admirado e disse: esse é um pensamento lindo. E ele perguntou: fale mais a respeito disso. A teologia é poesia. Então, esse é um problema da nossa cultura, não é? As pessoas, uma cultura psicologizada, elas querem encontrar ou ouvir palavras que soem bem, assim, as próprias palavras traz uma sensação boa, como a droga traz, mas não significa nada. É pura estupidez quando você pensa. Então, algumas pessoas, infelizmente, no meio cristão está cheio de pessoas assim, elas gostam de palavras assim que fazem elas sentirem algo, porque o homem psicológico ele quer sentir, não é? Então, teologia é poesia, ficou meio poético, sei lá, ela deve ter achado, e o cara também. Então ele perguntou: olha, me fale mais a respeito disso.
Isso é um pensamento lindo. E ela ficou empolgada, né? Pessoas que falam bobagem quando são incentivadas tendem a falar mais bobagens. Então ela continuou: afinal, a espiritualidade e o cristianismo é uma forma de arte humana. E, francamente, em vez de me dar um profundidade, ouvindo aquela mulher falar sobre supostamente o evangelho, me deu vontade de vomitar. Não é? Afinal, o cristianismo, o amor do cristianismo é uma forma de arte humana. E não é melhor que o humanismo secular, não é? Essas bobagens que a gente é obrigado a ouvir e as pessoas do mundo ouvem como se realmente fosse algo que tivesse alguma relação com o evangelho. Mas quando a náusea moral começou a passar, eu orei para que Deus abrisse os olhos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos. Incredulidade é uma das coisas mais comuns no meio cristão dos nossos dias, para que ela não falasse mais como uma criança de 3 anos de idade, que está falando bobagem, achando que está falando algo profundo. E crianças que na mesa de jantar falam do seu faz de conta, como se estivesse falando do mundo real, e o papai e a mamãe, para agradar e fazer ela se sentir bem, devem fingir que aquele mundo existe. Esse não é um pensamento bonito, nenhum pensamento humano do humanismo secular tem beleza alguma. Foi um pensamento feio. Mas se fosse só feio, tudo bem, mas na verdade o pensamento que as pessoas pensam sem a palavra de Deus, que tem essa coisa da profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, na verdade isso é trágico, não é? As pessoas passarão a eternidade inteira pensando em quão trágico é você fazer jogo de palavras com aquilo que devia ser a expressão da mente de Deus. Então as riquezas, a sabedoria, o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras não tem nenhuma relação com a arte humana. Sempre que você vê um pensamento sobre a alma, sobre a vida, sobre propósito, sobre o caráter humano, a autoestima, tente encontrar Cristo lá. Se você não encontrar, olha, não há nada de belo, é trágico, é feio, é horrível. As pessoas vão passar eternamente remoendo esse horror. Então as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus revelado na Escritura não são uma forma de arte humana, não são uma forma de nós pensarmos, interpretarmos a vida, acharmos o que as pessoas vão se sentir melhor ou o que eu vou me sentir melhor. A teologia bíblica não é um produto poético. Nós não estamos fazendo poesia, da mesma maneira que nós estamos fazendo filosofia, também nós estamos fazendo poesia. Não queremos encadear palavras, sabe, que nós achemos que fique bom e vai fazer as pessoas saírem de um culto como esse se sentindo um pouco melhor, para um dia talvez enfrentarem a morte com pensamentos tolos enquanto está desesperado. A teologia bíblica não é um produto poético da imaginação humana. Quando Paulo diz profundidade, Paulo quer dizer que existe algo lá embaixo, algo real, algo que não tem nada a ver com a nossa mente, nem com as nossas capacidades. Então imagine que tudo que tivesse no fundo do mar ou no universo mais profundo fosse só poesia humana. Você podia achar bonito, mas é uma pura perda de tempo. Se alguém falar assim: olha, há 15 bilhões de anos daqui há um planeta verde com cachoeiras de cristal, você podia achar isso bonito, você podia ficar emocionado, mas isso seria uma bobagem, porque não tem nada lá do que aquela pessoa está dizendo, ela está inventando. E por que você viveria a vida e acharia que alguma coisa poderia fazer bem à sua alma, se é só a imaginação de alguém? Então Deus revelou algo verdadeiro, e Paulo sabe que há muito mais do que Deus revelou a ele. Ele está falando de uma realidade absoluta, objetiva. É bom nós sabermos quando alguém diz o que está no oceano profundo, porque mandou uma sonda lá e aquilo é uma realidade, ou mandou uma sonda para o espaço, ou o Hubble conseguiu ir a tantos milhões de anos-luz e enxergou uma realidade. E nessa profundidade há aquilo que só Deus conhece,
e nós conhecemos em parte, e vamos conhecer em parte para sempre, mas ainda assim só podemos conhecer em parte em Jesus. Em terceiro lugar, a palavra profundidade significa que essa realidade é fundamental. Paulo poderia ter dito: as alturas da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas você vê que Paulo não está fazendo só poesia, por isso ele falou profundidade. Ele poderia falar alturas, isso também seria verdade. Nós podemos olhar para essas coisas nos termos de altura, imensa dessas coisas, mas a diferença entre raízes profundas e os galhos altos de uma árvore é uma diferença enorme. É a diferença entre a causa e os efeitos elevados. Há alturas, mas as alturas são o efeito. Quando você olha uma grande árvore, sei lá, uma sequoia gigante, né, com 40 metros, 50 metros, as alturas são espantosas, são lindas, são maravilhosas, mas elas são o resultado. A causa do que acontece naqueles galhos altíssimos, da beleza, a causa está nas profundidades, da onde aquela planta realmente tira todas as coisas. Aqui Paulo está dizendo que Deus está no fundo de todas as coisas. É verdade que Deus também está no topo de todas as coisas. Ele está no início e no fim. Ele está... Ele é o alfa e o ômega. Mas você vê, ele é o fim, e ele está no fim como resultado daquilo que ele é por baixo de todas as coisas, como a razão de todas as coisas. Então, todas as coisas estão enraizadas em Deus, começaram em Deus. E todas as coisas estão se movendo em direção a Deus. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Toda a história está indo em direção a Deus, porque toda a história começou em Deus. Tudo que existe que não é Deus, começou em Deus. Então vai terminar em Deus. Então o versículo 36 diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Então as profundidades infinitas são tuas, Deus. E as alturas infinitas são tuas também. Tudo começa em ti, tudo termina em ti, é isso. Ele é o fundamento, mas ele também é o destino de tudo. E não há uma explicação abaixo de Deus. Abaixo de todas as coisas há uma explicação, uma outra camada de explicação, uma outra camada de explicação, mas não há nada abaixo de Deus. Ele é a profundidade. Não importa o quão fundo você vá, e só existe Deus. Você não consegue encontrar algo mais profundo, algo anterior, algo que fosse realmente a profundidade, ou da onde alguma coisa tivesse surgido. Deus é a última explicação de tudo. Ele é o fundo de tudo. Você quer saber sobre a alma humana? Então, ele é a explicação final disso. Você quer saber a razão da história? Então, ele é o fundo disso. Você quer saber por que o casamento existe? Então, ele é o fundo disso. Não há nada que você encontre na vida que o fundo não seja Deus. Ele é a última explicação, seja para as causas ou para os objetivos. O que causa isso? Qual é o objetivo disso? Ele é a causa final de todas as coisas e de todos os objetivos para que todas as coisas existam. Então você vê, é pura perda de tempo quando nós começamos a olhar para qualquer coisa, como por exemplo a alma humana, e tentamos encontrar algo mais profundo do que Deus para explicar o que ela é e o objetivo que ela terá. Portanto, suas palavras iniciais, as palavras iniciais do apóstolo Paulo, profundidade, significam pelo menos algumas coisas. Primeiro, uma ocultação indizível. Sempre há algo mais profundo que as nossas mentes nunca vão alcançar, mas que as nossas mentes não encontram, não é porque não existe nada nessas profundidades,
é uma realidade objetiva. E, em terceiro lugar, é o fundamento último. Todo fundamento, tudo na nossa vida que não encontra o fundamento último nele é falso e vai dar em resultados falsos. Nós podemos ter camadas de alegria, mas se nós formos perguntando por quê, ou isso vai terminar nele, ou isso é uma cadeia falsa, que vai terminar tragicamente. Você pode dizer, olha, eu me alegro em ter passado no vestibular. E você pode pensar, por quê? Porque os meus pais queriam que eu terminasse a faculdade, e eu me alegro em fazer isso para os meus pais. Mas por quê? Porque eu me alegro em ter essa profissão para fazer isso. Mas por que você se alegra nisso? Se essa alegria não, finalmente, por último, for por causa de Cristo, então toda essa cadeia de alegria é falsa e não vai levar a lugar nenhum. Em seguida, Paulo menciona 3 coisas sobre Deus que devem suscitar nos nossos corações, se eles estiverem vivos, exultação: riqueza, sabedoria e conhecimento. Então, primeiro ele falou da profundidade, depois da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, pense primeiro na riqueza. Pegue as riquezas de Deus primeiro. Deus é rico em vários sentidos. Mas, como eu disse hoje, eu quero falar pouco e não muito. Então, primeiro, Deus é rico no sentido de que Ele possui tudo. Primeiro, Deus possui tudo que existe que não é Deus. Pense em qualquer coisa que não é Deus, é de Deus. Ou seja, ou algo é Deus ou é de Deus. Isso é riqueza imensa, né, que espanta o apóstolo Paulo. O Salmo 24:1 é a declaração mais familiar dessa verdade. Deus diz assim: a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E em Deuteronômio 10, verso 14, ainda é mais abrangente, porque diz assim: eis que o Senhor teu Deus pertencem os céus e os céus dos céus e a terra com tudo que há nela. Portanto, Deus não apenas possui a terra e tudo que há nela, Ele possui todas as coisas que não é Deus, Ele possui você. Quando Deus diz assim: não é lícito eu fazer o que quiser do que é meu, inclui você. Ele pode fazer o que quiser com você. Não estará fazendo nada que você possa dizer, você não pode fazer isso. Como assim? Todas as coisas são minhas, todos os homens, todos os anjos. Deus pode fazer o que quiser com todas as coisas, porque tudo que não é Deus pertence a Deus. Então Deus não apenas possui a terra, o céu, Ele possui você e possui todos os seres que Ele criou, mas também possui as extensões do espaço, os céus além dos céus, com todos os seus exércitos angelicais. Em outras palavras, nada existe fora de Deus que não seja de Deus. Ele possui, e como sua posse, Ele pode fazer o que quiser. O plano de Deus é baseado tão somente no beneplácito da sua vontade, porque Ele pode fazer o que quiser com o que é dele, e tudo que não é Ele, é dele. É por isso que quando Paulo fala com um homem, ele não fala com um homem com bases diferentes. Ele diz assim, aqui, um pouco antes: quem és tu, homem, que a Deus replicas? Você é dele. O barro pode falar com o oleiro, discutir com ele. Você pode realmente dizer o que Deus devia fazer, quem Ele deveria salvar, quem Ele devia condenar. Não é lícito Deus fazer o que Ele quiser com o que é dele. A riqueza humana, comparada à riqueza de Deus, é ridiculamente pequena, né? E na verdade risível. Por isso Deus, a soberba da vida é algo tão desprezível para Deus. Então, em comparação a quem se tornou um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, ele simplesmente herdou o quê? Tudo. Por isso que Paulo diz: tudo é vosso. Em segundo lugar, Deus faz tudo. Deus é rico no sentido de que Ele fez tudo o que existe.
Há aquele sentido de que tudo que não é Deus é de Deus, incluído você e todas as pessoas e todos os seres. Mas Deus é rico no sentido que tudo que existe, Ele não só adquiriu porque Ele tem recursos, tudo que existe, Ele fez. E então Ele faz, como o Salmo diz, Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada, porque tudo que existe, Ele mesmo que fez. Tudo que é dele porque Ele fez. E tudo que Ele fez, e Ele só fez o que lhe agradou, Ele fez do nada. Isso é incrível. A Bíblia diz assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Salmo 8:13 diz a mesma coisa, o Salmo 104:24. Em outras palavras, os recursos de Deus são infinitos, porque os recursos com os quais Deus trabalha para fazer as coisas é o nada. E nós temos que admitir que se tem uma coisa que existe em abundância, é o nada, não é? E se você só precisa do nada para fazer tudo o que você quiser, então é infinito. Existe uma quantidade, entre aspas, incalculável de nada. E ou, para dizer de uma forma mais simples, se você pode fazer o que quiser, sem esforço e com nada, então suas riquezas são limitadas, porque sua criatividade não é limitada pelas matérias-primas. Nós podemos inventar muitas coisas, mas nós sempre estamos com um problema de matérias-primas. Nós temos que achar as matérias-primas adequadas. E às vezes nossas ideias estão além do que uma matéria-prima pode fornecer para nós. E nós temos uma quantidade limitada de matéria-prima com a qual nós podemos trabalhar. Agora, se você não precisa de matéria-prima e você tem uma mente limitada e você não precisa de matéria-prima, então você é infinitamente rico, porque você pode fazer o que você quiser, sempre que quiser, a partir do nada. Então, porque Ele possui tudo que existe, a sua riqueza, tudo que não é Ele, é dele, e porque Ele pode fazer mais de qualquer coisa que lhe agrade do nada, Ele pode fazer quantos mundos quiser, quantos seres quiser, e não há nada que Ele queira fazer que encontre a dificuldade de não haver matéria-prima, ou o fato dele ter uma mente imensa que encontraria barreiras de limitação, porque Ele faz tudo o que Ele quer, e faz tudo o que Ele quer com o nada. E terceiro, então Deus é o tesouro infinito de todo o universo. Deus é rico no sentido, em terceiro lugar, de que Ele mesmo é o tesouro infinito do universo. Deus não precisa criar nada ou possuir nada para ser rico. Nós falamos que alguém é rico porque possui muito alguma coisa. E quanto mais alguém entende determinada coisa que nós achamos ser valoroso, nós falamos que essa pessoa é rica. Ela não é rica em si mesma, mas Deus não precisa criar nada ou possuir nada para ser rico. Eternamente, quando não existia nada, só existia Deus, Ele era tão rico quanto é hoje. Então, porque Ele mesmo tem um valor infinito, e nada que Ele criou agregou valor a Deus, ou fez Ele mais rico, porque Ele é que tem um valor infinito, e as coisas que existem fluem da infinitude de valor que Ele tem. Então, visto que Ele existe como uma trindade de pessoas em uma divindade, Ele tem sido capaz de desfrutar as riquezas infinitas dele mesmo eternamente. Ele desfruta eternamente as riquezas insondáveis em seu Filho, e seu Filho desfruta as riquezas insondáveis eternamente nele e no Espírito, antes que existisse qualquer coisa a não ser Deus. Então, a própria glória dele é aquilo que Ele desfruta por toda a eternidade, a glória existente nas outras pessoas da divindade. Você vê, quando a gente fala que alguém é rico no mundo, não estamos falando da pessoa em si. Se você pegar um homem, um rei, a rainha da Inglaterra,
e uma mendiga e tirarem a roupa da rainha da Inglaterra e botar ela numa roupa comum e deixar ela na rua, logo você não sabe mais quem é rainha e quem é mendigo. Porque na verdade as riquezas e as coisas são externas, é aquilo que aquela pessoa tem, que faz ela ser o que ela é. Quando ela é despida, você só vê duas pessoas iguais. Não há nada de fato num que o faça rico em si mesmo. Aquela pessoa não é rica em si mesma, ela é rica em coisas que foram agregadas a ela, e Deus não. Quando Paulo fala em outro lugar sobre as riquezas da graça de Deus, Efésios 1:7, ou as riquezas da sua bondade, você vê, essas riquezas não têm início, elas não são coisas que são somadas a Deus, como aquilo que é somado a nós, e que diferencia a riqueza de um homem para outro. Então, as riquezas da sua glória, como está em Romanos 9:23, isso é o principal, não é? É Deus dando-se livremente em graça e bondade para conosco, para nosso desfrute e glória, que nos satisfaz para sempre. Quando Deus quer nos satisfazer para sempre, Ele não pode dar, Ele não precisa dar alguma coisa a não ser Ele mesmo, porque Ele mesmo é essa riqueza final. Ou a maneira mais pessoal e definitiva de falar da riqueza de Deus é chamá-la, como Paulo faz em Efésios 3:18, as riquezas insondáveis de Cristo. Não é as riquezas insondáveis que Cristo dá, mas é as riquezas que Cristo é, as riquezas insondáveis de Cristo. Como Paulo diz em Colossenses 1:27, as riquezas da glória deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse mistério, as riquezas infinitas desse mistério que é Cristo em vocês. A riqueza é Cristo em vocês, a riqueza é o próprio Cristo, em vocês. O próprio Cristo é a garantia, e Ele é o próprio presente do futuro dom da glória eterna de Deus que é dada a nós. Quando Cristo morreu, Ele comprou para nós aquilo que nós não merecíamos, que é o direito de desfrutá-lo, de ter Ele como a riqueza final, para a qual nossos corações foram feitos de tal maneira que, se nossos corações não o tiverem, tem um inferno. Ele é mesmo o dom e a grandeza da glória de Deus. Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o conhecimento de Deus, Ele é o brilho da glória de Deus, Ele é o esplendor do seu caráter. Isso nos leva do termo riqueza para o termo sabedoria e conhecimento do texto. Aqui em Romanos 11:33, acontece assim, porque Paulo fala assim em Colossenses 2:3, em Cristo estão escondidos o quê? Todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Viu? Nele estão todas as riquezas da glória, mas também todo o conhecimento e toda a sabedoria. E você vê que Paulo está dizendo, ó, a profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria. Ele só está falando o seguinte, ó, riquezas insondáveis e belezas infinitas que Cristo Jesus é. Então, parte do que torna Deus tão rico é a infinita sabedoria e o conhecimento que Deus possui. E qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? Por que Paulo colocou as duas coisas? Às vezes na Bíblia, essas duas coisas são quase intercambiáveis. Sabedoria, conhecimento, mas geralmente o conhecimento é a consciência dos fatos. É a consciência de todas as informações. E a sabedoria é a consciência de como usar todos os fatos para um objetivo adequado. Então é óbvio que há muitas pessoas no meio cristão que não são sábias, mesmo quando elas ouvem doses contínuas de sermões bíblicos, porque ela não é sábia. Ela precisa sempre que alguém sente com ela num gabinete para aplicar a vida dela. Ela conheceu coisas, ela diz que conheceu as maravilhas de Cristo, mas aí, se acontecer um problema no casamento, ela não sabe aplicar aquilo. Ela conhece as maravilhas de Cristo, mas se ela está doente, ela não sabe aplicar aquilo. Se ela está passando um momento de aflição, ela não sabe aplicar aquilo. Ela depende sempre de alguém que se sente e explique a ela. Ela nunca vai realmente poder viver, porque não existe
uma vida que alguém sempre esteja ao nosso lado para aplicar aquilo a nós. Seria com alguém que é um grande médico, o cara que mais conhece, o cara é um gênio, mas sempre que alguém conta para ele uma doença, ele não sabe aplicar o conhecimento dele. Ele pensa: o que você está sentindo isso? O que isso pode ser? Eu conheço todas as doenças, eu conheço todas as coisas, mas você me falando assim, eu não sei aplicar o que eu conheço. É inútil conhecimento sem sabedoria. Então a sabedoria é a consciência de como usar os fatos para os propósitos adequados. E inquestionavelmente a Bíblia diz: isso é a profundidade de Deus em Cristo. Paulo diz que o conhecimento de Deus é incomensuravelmente profundo. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que Deus conhece todos os fatos registrados, todos os fatos armazenados em todos os computadores do mundo, cada dado, cada byte de informação, cada frase em cada livro que já foi escrito, em todas as bibliotecas que já foram feitas e as que existem. Mas muito mais do que isso, ele conhece todos os eventos no nível macro. Tudo o que acontece na Terra, na atmosfera, no espaço, nas galáxias, tudo o que acontece instante após instante e em todos os confins do espaço, em cada galáxia, em cada estrela, em cada planeta, todos os eventos no nível micro ele conhece também. Então tudo o que acontece com moléculas, tudo o que acontece com átomos, elétrons, prótons, nêutrons, quarks, ele sabe a posição de cada partícula no universo, instante após instante. Ele conhece todos os movimentos dessas partículas subatômicas, e cada localização e cada condição de cada partícula do universo em cada nonosegundo do tempo que ele criou. E ele conhece todos os eventos que acontecem na mente de todos os homens e de todas as criaturas racionais que ele criou e de todas as criaturas finalmente. E ele conhece o que está na vontade de cada homem, na intenção de cada ser, todos os eventos volitivos, todos os eventos emocionais de cada alma e todos os eventos espirituais, todos os pensamentos, todas as escolhas, todos os sentimentos. É por isso que a Bíblia diz que todo mundo está nu diante dos olhos de Deus. Não há nada, nível nenhum que esteja distante, mas ele não sabe isso agora. E esse conhecimento inclui todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Ele conhece cada evento que já aconteceu e acontecerá em todos os níveis de existência, macro, micro e físico e mental e volitivo. E ele sabe como todos os fatos, todos os eventos de todos os tipos se relacionam um com o outro. E quando um evento acontece, Deus não apenas vê o evento, mas também ele vê a eterna cadeia de eventos que aquele evento está ligado, a eterna cadeia de efeitos que flui daquele evento e de todos os outros bilhões de eventos relacionados àquele evento que vão se desencadear em outros eventos e outros eventos. Ou seja, Deus sabe o primeiro evento que vai daqui a séculos encerrar o Império Romano, porque ele sabe como aquele evento vai se desencadear em todos os eventos que séculos depois irá culminar com a queda de um império. Então, o primeiro evento que findaria algo imenso e que vai levar milhares de anos, Deus sabe exatamente o primeiro evento e a cadeia de bilhões de eventos que vai levar àquele evento final. Ele sabe de tudo isso sem ter que ficar prestando atenção ou com sua mente tensa, quando, como nós queremos prestar atenção em algo e nos manter concentrados naquilo. Isso que eu descrevi é o que significa ser Deus.
Isso só mostra quão fúteis são nossos pensamentos e nossas ideias de explicar a Deus, como os nossos sentimentos devem ser vistos por Ele, como se Ele tivesse realmente precisando de alguma ajuda para entender. Por isso que todas as racionalizações são a coisa mais fútil que um ser humano pode fazer. E Paulo diz que não apenas o conhecimento de Deus, mas também a sabedoria de Deus é incomensuravelmente profunda. Esse conhecimento é profundo demais para nós. Ele conhece tudo no nível celular e subatômico do que está acontecendo nas barbatanas de um determinado tubarão numa pedra no meio do Oceano Pacífico agora. Deus, além desse conhecimento, da profundidade do conhecimento de Deus, Ele é infinitamente sábio, ou seja, Ele sempre foi capaz de conceber e executar o plano para que tudo acontecesse exatamente como Ele quer. Ele sempre teve um objetivo no que Ele fez e faz com que todo esse conhecimento realize exatamente o que Ele propôs. Quando Ele diz o fim desde o início, é porque você vê toda essa cadeia de coisas estão simultâneas lá. Ele sabe como usar todos os fatos do universo e guiar todos os eventos do universo para alcançar o melhor fim. Ele sabe como vai utilizar cada evento, cada emoção, cada sentimento no teu coração, no de Satanás, no de todas as coisas, para alcançar exatamente o fim que Ele determinou. Ou seja, a exibição da plenitude da sua glória, ampliada na nossa adoração ardente do povo comprado pelo sangue, para contemplar para sempre a glória da sua graça na manifestação perfeita dela em Jesus Cristo. E todos os tesouros dessa sabedoria e conhecimento estão num só lugar, estão escondidos em Jesus Cristo, como Colossenses 2:3 diz. Então Cristo é o Criador de toda a realidade criada. Tudo que existe, menos Deus, foi criado por Cristo, porque todo tesouro de sabedoria, conhecimento estão em Cristo. Então João 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Ele não só fez, né? Em Cristo não está todo o tesouro de sabedoria e conhecimento e glória, Ele também sustenta o que Ele fez. Então Cristo é o sustentador de toda a realidade criada, no céu, no inferno, nas profundezas do meu ser, do seu. Ele criou e Ele sustenta. Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Toda a realidade é criada e foi criada para tornar Cristo conhecido e amado. Qualquer coisa que você acha que existe que não é para isso, você não está em contato com a realidade. Então Colossenses 1,16 diz: todas as coisas foram criadas para Ele. Qualquer coisa que existe foi criada para Cristo. E o significado final da realidade, portanto, é que todo conhecimento, toda sabedoria e todas as riquezas se originam em Cristo, mas também são mantidas por Cristo e têm um único propósito: de tornar Cristo conhecido. E vão cumprir isso, o que significa que nada pode ser completo ou corretamente conhecido que não seja conhecido em relação a Cristo. Tudo que alguém diz sobre uma alma que não é conhecido em relação a Jesus Cristo é um conhecimento falso da razão, de como aquilo existe, como passou a existir e como é sustentado. Então Colossenses 2,3 diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. É isso que quando Paulo está dizendo, ó, a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, ele está olhando para o ser infinito de Cristo e vendo essa beleza, porque todo o conhecimento
e sabedoria estão escondidos nele. Tesouro, sabedoria, conhecimento. É por isso que Paulo junta essas coisas, quando ele escreve a maior revelação de Cristo que os nossos ouvidos ouvirão neste mundo. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então as riquezas são, finalmente, o próprio Jesus Cristo. Jesus é a riqueza. Como nós vimos, ele não é rico por causa das coisas que ele tem, não é? E ele é o que o Evangelho oferece a nós, nos dá para desfrutar como nosso tesouro que tudo satisfaz. A ideia de que uma alma que tem Cristo, tem nela buracos, lacunas, que precisam ser preenchidos para ter paz e alegria indizível em algo que não é Cristo, é uma afirmação que contraria essa maior doxologia que nossos ouvidos poderiam ouvir, e toda a verdade sobre Deus se torna uma mentira na mente da pessoa. Então Colossenses 1:27 diz: na verdade, se ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento, e tudo isso está somente em Cristo, como nós vimos o que é a riqueza, o que é a sabedoria, o que é o conhecimento, então a única conclusão que nós podemos chegar a conhecer Cristo, assim como revelado, é o que Paulo chegou em Colossenses 1:17, quando ele diz: na verdade, eu considero tudo como perda por causa do valor insuperável de conhecer profundamente, né? Conhecer pessoalmente, conhecer com alegria. Como você poderia conhecer um ser assim e isso não ser alegria indizível e cheia de glória? Já que tudo foi criado para conhecê-lo, para vê-lo, para desfrutá-lo. Então Paulo diz: na verdade eu considero tudo como perda por causa do valor insuperável de conhecer profundamente, pessoalmente, com alegria a Jesus Cristo, meu Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu tesouro, Ele é a minha riqueza, Ele é a profundidade das riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus é finalmente o próprio Jesus Cristo. É por isso que quando Paulo diz que vou pregar nada a não ser Jesus Cristo, ele está falando o seguinte: eu não vou pregar nada a não ser a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus finalmente é o próprio Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e reinando. Por quê? Porque isso é o que revela mais profundamente quem Deus é, aquela profundidade de Deus. Mas em 1 Coríntios 1:23 diz: uma pedra de tropeço para os judeus e uma loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados, Jesus é o poder de Deus e Ele é a sabedoria de Deus. Então Cristo é o caminho de Deus, Cristo é a verdade de Deus, Cristo é a vida de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é a riqueza de Deus. Cristo, Ele é o fim sábio e o objetivo de todas as coisas. E o conhecimento insondável de Deus está somente em Jesus Cristo. Deus habita na luz inacessível, Deus é invisível, nunca ninguém jamais o viu ou o verá. Mas o conhecimento, a glória, a sabedoria e a beleza de Deus vão ser eternamente vistos em Cristo. Todos os fatos e eventos surgem em Cristo. Todos os fatos e eventos são sustentados por Cristo. E todos os fatos e eventos apontam para Cristo. Jesus é o significado de todo o conhecimento infinito de Deus. Então não existe nenhum conhecimento verdadeiro se não está relacionado a Cristo. Cada pensamento na mente humana, ou cada pensamento na mente de um demônio, sobre qualquer fato ou qualquer evento do mundo que não esteja verdadeiramente conectado a Cristo, é um pensamento de rebelião contra a vontade de Deus. O teu pensamento mais sublime, não conectado a Cristo, não passa de um pensamento rebelde sobre Deus.
e esse pensamento seu e esse seu conhecimento sobre qualquer coisa é falso, porque não há conhecimento verdadeiro à parte de Cristo. É assim que toda a vida deve radicalmente exaltar Cristo. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, que a revelação do Filho e a revelação dos seus caminhos movam você diariamente a temer e tornar Jesus o começo de tudo. É isso que é estar em comunhão com Deus, mas também o meio e o fim de tudo o que você faz, o que você pensa e o que você sente. É isso que Paulo está chamando as pessoas, se elas foram levadas pelo Espírito a ver o Evangelho. Venha, vamos nos prostrar, porque não é poesia, como aquela mulher idiota estava fazendo um jogo de palavras ridículo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Essa é a visão para onde o Evangelho leva, e se não levar, o Evangelho é falso. Nada mais fútil é dizer que um Evangelho que não levou a essa visão de Cristo contém salvação, vai salvar alguém, e realmente contém algum elemento que faça essa pessoa um dia desfrutar para sempre a glória de Deus na face de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.